Boa tarde. Vídeos não é o meu forte, mas vamos iniciar. Em primeiro lugar, eu vou contar uma historinha. Tinha um professor, já com bastante idade, que lecionava na faculdade. E como ele diz, esse professor, eu vou ser bem clara, é o Clóvis de Barros Filho. Ele diz que ele fica velho, mas os alunos dele sempre se renovam, são sempre jovens. E aí, um dia, no início de semestre, sentou-se na frente dele uma garota, nos seus 19 anos, daqueles corpinhos violão, umas coxas roliças. E aí é o que ele disse. Submergiram nele aquelas ideias mais nefastas que seriam para um professor e um homem casado. E ele, durante 45 minutos, ele deu a pior aula da história. Isso é à noite. Aí ele chega em casa, a esposa dele está esperando, e ela chega, casamento de 30 anos, mas ela é companheira, está sempre atenta. Aí ela disse: tudo bem, Clóvis? E ele: não está bem. Aí pegou e olhou bem nos olhos dela, e ela perguntou assim para ele: o que houve? Aí ele contou a história. E ela: Clóvis, como é que você faz eu ficar até esta hora esperando você com fome para me jogar isso na cara? Aí ele pegou e disse a ela: eu não conseguiria manter a nossa relação se eu não mantivesse a clareza e a pessoa que eu sou demonstrada para você. Então, isso é a introdução para que nós continuemos, e eu vou falar sobre o cinismo. Aí, o cinismo teve origem, é um termo grego que teve origem na Grécia, lógico, e o nome grego era kinismos, ou, no sentido figurado, tem uma constatação pejorativa, sendo que designa um homem agudo e mordaz. E vejam que é bem isso, porque quando tu te coloca diante da verdade, a maioria das pessoas não aceita. Eles querem que a gente seja cínico. Eles não gostam da verdade. A maioria diz: gosto da verdade, mas quando você fala a verdade, as pessoas não gostam. E o cínico não respeita os sentimentos e valores estabelecidos e nem as convenções sociais. Por isso, chamam um homem do cão. Também pode ser alguém desavergonhado, descarado, imprudente, impassível e obsceno. É uma escola filosófica grega fundada por Antístenes, discípulo de Sócrates. Os cínicos reuniam no Cinesargo, ginásio situado próximo a Atenas. Dizem alguns que daí deriva o cinismo. Outros dizem que deriva de Kion, que significa cão, pelo fato de Diógenes de Sinope viver no local que frequentemente os cães usavam como abrigo, para através disso mostrar seu desacordo
com as normas e o modo de viver dos homens da época. A autárcia era considerada a maior virtude. Significa o que se basta a si. A renúncia de bens e prazeres terrenos, até conseguir independência total das necessidades vitais e sociais. Eu fico pensando que seria quase uma seta, né? O autodomínio permitia alcançar a felicidade entendida, não ser afetada pelas coisas más da vida, pelo convencionalismo, que eram valorizados com o grau de conformidade com a razão. O ideal era a indiferença perante o mundo. Originou-se no século III e II a.C. e ressurgiu a posteriori nos séculos I e II depois de Cristo. Alguns filósofos classificam como uma escola socrática, na linha de Sócrates, Autístenes e Diógenes. A escola cínica se diferencia das outras escolas filosóficas por não possuir um ambiente de aula, onde mestres transmitem o conhecimento. Ela se dá pela imitação e adesão ao estilo cínico. Antístenes assim resumiu: a riqueza e a pobreza das pessoas encontram-se não em seus bens móveis, mas em seus corações. Aí eu fiz assim, um preâmbulo sobre o assunto. E eu gostaria de contar também de Diógenes, que vivia na rua, tipo um molambo, só tinha um manto, e ele vivia num barril, um barril de vinho que tinha na rua. E ele era um cara que tinha muito conhecimento, a ponto de afrontar o rei da época, Alexandre, com suas observações e o seu conhecimento. O rei queria que ele saísse de lá e ele simplesmente se negou. Para ele aquilo era suficiente. É aquela coisa, isso me basta, me deixa aqui. Eu vivo assim e sou transparente. Tem outro... Aí eu volto ao início do meu vídeo, onde eu contei a historinha do professor Clóvis, para mostrar o quanto o cinismo está enraizado em nossa sociedade. O quanto o cinismo nos deteriora como seres humanos que somos. Porque é aquela coisa, quem conhece alguém? Quem pode dizer que conhece alguém? Quem pode dizer que nós somos, de fato, verdadeiros? Só nós. Porque é tão difícil ser verdadeiro para ser aceito perante a sociedade, enquanto que a real deveria ser assim. Eu não digo para tudo há que ter meio termo, mas nós precisamos ter a convicção que nos mostrar diante do outro como somos e quem somos é mais real e seria muito melhor a toda a humanidade. Eu acho que é isso.